pessoas, tudo bem com vocês? E lá vamos nós para mais uma aula. Ei, que alegria! Agora, como eu acredito que todos vocês já saibam, a gente já tem uma luz no fim do túnel, né? Pode ser que nós voltemos em setembro a nos ver pessoalmente todos os dias. Eu espero que seja antes, eu torço para que seja antes, porque estou com saudade de ver a carinha de vocês. Mas se não for, a gente vai seguir no nosso esquema de aula online, ok? Muito que bem. Na semana passada, deixa eu até colocar aqui, eu finalizei com vocês o capítulo 6, né? A revisão, no caso, do capítulo 6. Para quem ainda está meio perdido, a gente está fazendo um review dos livros que a gente já trabalhou para poder aguardar, né, a chegada do terceiro livro, que atrasou um pouquinho por causa dessa história da pandemia. E aí, meus amores, meus bebês, meus nenéns, a gente tá revendo o conteúdo, porque rever nunca é demais, e também para facilitar para vocês, né, porque muita coisa foi vista apenas online, então é bom dar uma reforçada, tá bom? Hoje a gente vai recomeçar o capítulo 7 do book de vocês. E a matéria que a gente vai iniciar é o will, ok? Will. Só para recapitular. O will, ele é uma forma de futuro, tá? Assim como o going to, que foi o que a gente estudou na semana passada. A diferença deles dois é que o going to a gente vai trabalhar sempre que estiver falando sobre planejamentos ou coisas que estão prestes a acontecer, tá? E o will, por outro lado, ele é um futuro mais incerto. Ele é uma situação que ainda não tem certeza se vai acontecer, que a gente imagina que ela pode vir a se concretizar, mas que a gente não pode garantir, né, 100% se ela vai ou não rolar lá na frente, ok? Quando nós fizemos esse exercício em sala de aula, vocês viram como é o nome? Um textinho de um rapaz que queria ser fazendeiro, e aí que falou que ele ia casar, ia ter filhos, não sei o quê. Não sei se vocês vão se lembrar, mas esse foi um dos exercícios que a gente fez para aprender o will. E também teve um exercício em que vocês iam ver algumas situações, tipo assim, o mundo daqui a 50 anos, as escolas, o governo, política, etc. E vocês... Bocejei, desculpa. E vocês iam ter que me dizer, né, qual que era a predição de vocês, a previsão, na verdade, de vocês com relação a esses assuntos aí, ok? Então vamos lá, só para recapitular, tá? O will, ele é um modal verb, então ele é independente e todas as mudanças que a frase tiver que fazer vão ser feitas com ele. Isso tendo sido dito, ele é bem fácil de ser trabalhado. Por quê? A partir do momento que você tem o will na sua frase, ele já está indicando para quem quer que estiver ouvindo você que aquilo ali que você está falando é futuro, tá? E aí, meus amores, a gente tem as três estruturas aqui. Temos a afirmação, aonde a gente vai trabalhar o sujeito, o will e o verbo. Tem complemento, tá? É que eu estou citando só as partes fundamentais da estrutura. Do lado, nós temos a interrogação, aonde nós trabalharemos com o will, depois o sujeito, depois o verbo e aí o complemento. E por último, nós temos as negativas, onde trabalharemos no sujeito, o will not, o verbo e o complemento. Ok? Então vamos lá. Teacher, só que você tá falando assim por cima e aí? Como é que eu vou entender? Como é que eu vou aprender? Calma lá que eu vou explicar para vocês, tá? O will, na afirmativa, é como se ele significasse a palavra vai, tá? Não é literalmente essa a tradução, mas eu acho que é o que é mais fácil de vocês captarem, de vocês entenderem, tá? Então ficaria tipo assim, ó. I will do it, que nem tá escrito aqui na primeira opção. I will do it.
Eu vou fazer isso. You will do it. Você vai fazer isso. He will do it. Ele vai fazer isso. She will do it. It will do it. E assim sucessivamente, tá? Então, ele antes do verbo, ele dá essa ideia de vai, de que irá acontecer, ok? Volto a dizer, não é uma tradução literal, tá, gente? É só mesmo para vocês terem como uma referência, para meio que... É porque tudo, assim, não todo mundo, mas a maioria dos alunos tem aquele negócio da tradução. Se eu não sei uma tradução para alguma coisa, é como se eu não soubesse aquela coisa. Tá errado esse pensamento, inclusive gostaria de dizer para vocês, mas como eu sei que não é uma exclusividade vossa, que eu sei que é uma coisa natural do ser humano, então eu passo uma semi-tradução aí para facilitar a vida de quem está me ouvindo agora, ok? Muito bem. Aí, existe a forma contraída do will, tá? Na afirmativa, que seria esse espacinho que tá aqui, com o a vírgula que voa, né, a apóstrofe, e o WLL. Nossa, WW onde eu vou. E aí, ó, quando você tem essa palavra escrita dessa forma, você só tá falando I will, ou you will, ou etc., só que tá escrevendo de maneira abreviada. Eu, pessoa, Jéssica, particularmente, eu não gosto de trabalhar o will abreviado porque, pra mim, ele se torna mais difícil de falar. É uma dificuldade minha, tá? Mas pode ser que pra vocês ele seja mais fácil falando abreviado. Então, vai muito da facilidade de cada um, ok? Eu vou tentar falar bonitinho aqui pra vocês, mas eu creio que vou falhar miseravelmente, já tô deixando claro. Então, ficaria I'll, you'll, he'll, she'll, it'll, will, you, they'll, ok? Ali, como que eu posso falar? Esse LL aí vai ter esse som de ok? É o que eu falei agora. Pode ser que você ache mais fácil falar desse jeito. Eu não consigo, não acho legal pra mim, tá? Não acho legal. Enfim. Agora vamos partir aqui pra interrogativa, ok? Na interrogativa, como eu citei já no comecinho, a gente vai ter exatamente os mesmos elementos da afirmação, e da negação, tá? As três frases, elas vão ter os mesmos elementos. O que vai mudar aqui? A sequência das coisas. A sequência das coisas é que altera o tipo de frase que a gente está lidando. Já na interrogativa, a gente vai inverter o sujeito e o will, tá? Então, se lá para afirmar eu falo he will, para perguntar eu vou falar will he. O resto da minha frase ele vai ficar exatamente igual, tá? Não vai ter diferença. Então, é só vocês prestarem bastante atenção no tipo de frase e tudo mais, que fica fácil de entender o que está falando e se está falando uma pergunta ou se está fazendo uma afirmação. Por exemplo, se eu ouço uma frase que começa com will, automaticamente eu sei que aquela frase que eu estou escutando ali, ela é uma pergunta, ok? É óbvia, é uma pergunta. Então, tudo que vocês ouvirem que começa com will, vocês já sabem que é pergunta, ok? Certo, crianças? Muito que bem. Aí, no lado ali, a gente vai ter o will not, ou seja, a negação agora, tá? Bom, na negação, a gente vai apenas acrescentar o not, tá? Então, ali a gente vai colocar not. Pronto. Do lado do nosso will. Lembra lá no começo que eu falei pra vocês? Que o will, ele era o nosso... Como é o nome que eu falei mesmo? Modal verb. Pronto, lembrei. E que ele era o cara principal da nossa frase,
Pois muito que bem. A gente vai fazer as alterações nele, tá? E aí, as alterações que eu falo seriam o quê? Trocar de lugar, ou então acrescentar alguma coisa do lado. Tudo isso são alterações que a gente faz, tá? E aí, no caso, a gente tá fazendo essa alteração aí para poder, como que fala? Mudar o tipo de frase. Ai, gente, perdão. É que a gravidez deixou minha cabeça bugada, tá? Perdoa se eu estiver falando bugado, se eu estiver falando esquisito. Não fiquem bravos comigo, tá bom? Enfim, então para você negar, você vai falar I will not, you will not, etc. com o verbo. Ou você pode também abreviar essa frase e colocar esse will not como uma palavra só, que é won't, ok? Won't. E aí, você vai trabalhar a frase de uma maneira mais simples, tá? Quando a gente trabalha a abreviação, a gente pensa sempre em facilitar a fala e a escrita, ok? E o won't é muito mais fácil de você encontrar do que o will not, vamos colocar assim, ok? Certo? Muito que bem, eu espero que tenha ficado claro. Então, só para frisar, o will, ação no futuro que não foi planejada ou preparada, uma decisão que é feita espontaneamente ou uma previsão, tá? Então, ação que eu não planejei, eu vou, sei lá, vou casar com o Brad Pitt. Não tô planejando, tô falando aí, soltando pro universo. Uma decisão feita espontaneamente, eu vou ali beber uma água. E uma previsão, eu acho que no futuro os alienígenas vão dominar a Terra. Ponto. É isso, ok? Essas são as funções do will. Muito que bem, crianças. Deixa eu achar um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Eu deixei aberto? Cadê? Aqui, deixei aberto. Eu vou mandar pra vocês agora esse exercício aqui, tá? Ele tá com uma explicaçãozinha simples de double H questions aqui em cima, mais o will. Só para frisar, double H questions são aquelas palavras que a gente usa para perguntar sobre alguma coisa específica. Ou seja, a minha resposta ela é direcionada. Aí, eu vou mandar esse exercício aqui para vocês, tá? Para vocês responderem para mim. É isso que vocês vão fazer hoje. Então, vocês vão responder esses aqui. São perguntas de resposta pessoal, ok? É até bom que eu olhei aqui que tá errado uma palavra aqui. E aqui embaixo, o segundo exercício, vocês... Opa, pulei o segundo exercício. Vocês vão escrever os seus planos futuros, coisas que vocês querem fazer no futuro. Lembra o texto que eu falei pra vocês que tinha lá no livro do Carinha da Fazenda? Então, vocês fizeram isso na aula também. Agora eu quero que vocês escrevam pra mim planos do seu futuro. Sabe quando eu falei, eu vou casar com o Brad Pitt? Pois muito que bem. Eu sei que não vai acontecer, tá? Mas aí vocês escrevam algo que vocês gostariam que acontecesse. A terceira é para vocês rearranjarem ou rearrumarem, colocarem no lugar, como vocês quiserem chamar, as palavras de cada frase que tem aqui. Todas as frases são perguntas, tá? E aí, vocês vão colocar a pergunta na ordem certa. Aqui tem algumas que começam com double H question, tem algumas que começariam com will, então tem que prestar bastante atenção nisso aqui. E depois que vocês fizerem a pergunta, vocês podem responder, tá bom? A resposta aqui também vai ficar como resposta pessoal, porque algumas coisas não tem como vocês saberem exatamente, mas é só para vocês chutarem e deixarem tudo redondinho, bonitinho, ok? Aí na semana que vem eu mando para vocês isso daqui corrigido, não o primeiro e o segundo exercício, porque o primeiro e o segundo são de resposta pessoal. Mas o terceiro eu mando para vocês o documento já com a correção, tudo bonitinho, qual que é a resposta certa lá do exercício 3, ok? O 1 e o 2 tem resposta certa em tese, tem estrutura certa. Agora, a resposta certa não tem porque vai da vida de cada um, ok? Certo? Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, não se esqueçam de me perguntar, de me chamar durante o horário da aula. Vocês precisam me entregar as fotos dos exercícios, vocês estão pecando muito nisso. Toda semana eu falo e toda semana vocês não fazem.
Parem de esperar eu cobrar vocês. Vocês que têm que vir atrás de mim, não o contrário, tá? Então, por favor, façam os exercícios e mandem pra mim, ok? Certo? Então, big beijo e até semana que vem. Bye, bye.